Boa noite! É com muita alegria que eu abro o nosso encontro de hoje. Toda segunda-feira a gente está aqui facilitando uma meditação para você, e eu e a Laura. E uma vez por mês a gente traz um convidado. Eu sou Kelly Soares, sou membro do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo, facilitadora do Avipaz, da Arte de Viver em Paz, do Pierre Vaio. Eu já focalizei uma turma da FHB, da Unipaz Núcleo Poços de Caldas, com muito amor e carinho. Sou hipnoterapeuta, especialista em psicologia positiva, terapeuta transpessoal. Gente, eu tenho a alegria de contar para vocês que agora eu posso falar que eu sou escritora também. Saído do forno, ó, Holding Living, Ensaio sobre a Ciência e a Prática da Felicidade. Sou coautora desse livro do Instituto Holding Brasil, que saiu do forno faz pouco tempo. E eu também sou facilitadora de socolagem. Sou facilitadora de meditações e, junto com a Laura, às segundas-feiras, a gente sempre está aqui trazendo uma meditação para você. E hoje é um dia muito especial, porque a gente está recebendo Gastão Ribeiro. Além de psicólogo, o Gastão Ribeiro é uma das maiores referências em traumas, neuroterapia e hipnose no Brasil. Ele é criador do projeto Trauma Infantil, criador da formação em terapia do trauma, e ele vai trazer para a gente hoje um tema muito interessante: o código do coração, Cardio Mind e coerência cardíaca. Então, eu vou sugerir a você que dê uma pausa nos seus problemas, que foque a atenção no seu peito, morada do seu coração, e se abra para essa experiência de hoje, que vai ser muito bacana, que você se abra para beber dessa fonte. A gente vai conversar um pouquinho e depois o Gastão vai facilitar uma meditação para a gente. Então, Gastão, seja muito bem-vindo à Unipaz São Paulo. E eu gostaria que você começasse do jeito que você quiser e caminhasse para explicar para a gente coerência cardíaca, falar sobre o código do coração, coerência cardíaca e cardio mind. Bastão da fala com você. Obrigado, Kelly. É um prazer estar com vocês aqui, falando de um tema que eu amo, né? Um tema que, para mim, é muito especial, que é a história da coerência cardíaca e do cardio mind, né? Primeiro, meditação, né? Acho que talvez seja legal a gente pensar um pouquinho sobre isso. O que seria meditação, né? Para mim, a meditação nada mais é que uma grande prática de autorregulação, ou de regulação do corpo, né? Onde a gente treina a focalização da atenção, né? E com isso alcançar a tranquilidade, concentração, redução do estresse e ansiedade, que nada mais é do que autorregulação, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, né? E dentro de meditação, né, tem um termo muito bacana que todos vocês já conhecem, que é o mindfulness, né, que é a atenção plena, né, que eu acho que o Kabat-Zinn teve uma ideia fantástica, né, quando ele trabalhou muito essa questão. Quer dizer, eu não preciso estar com a minha mente quieta, completamente parada ou vazia para meditar, né? A contemplação, o olhar para alguma coisa de uma forma diferenciada, né? E até mesmo o olhar para dentro de você, nada mais é que talvez um estado pleno de meditação, né? Mas eu acho que meditação não é só mindfulness. Eu acho que é justamente disso que eu quero falar para vocês hoje, de novas formas de meditação. Para mim, a meditação nada mais é que uma busca de autorregulação, do estado de autocura emocional, que são duas coisas que eu quero deixar claro para vocês hoje, porque eu acho que é o que a gente alcança quando a gente faz o Cardio Mind através da coerência cardíaca. O que seria um estado de autorregulação? Tá? Nós temos um sistema nervoso autônomo. O que é isso, né? Vocês sabem qual que é a pressão que vocês estão usando para me escutar? Qual a temperatura do corpo que vocês utilizam para fazer um estado de meditação? Né? Qual o ritmo de açúcar no sangue que você precisa ter para isso funcionar? Mas vocês fazem isso. Quem faz isso?
quem faz isso nada mais é do que o nosso sistema nervoso autônomo, né? É um sistema nervoso dentro de nós, né, que não passa pelo meu pensar, mas que regula o meu bem-estar, né? A função da meditação seria justamente essa busca de bem-estar, que está no princípio também da psicologia positiva. Acho que tudo se liga de uma forma muito linda e maravilhosa. Só para explicar para vocês um pouquinho dessa questão da autorregulação, da meditação e da coerência cardíaca e o cardiomind. Nosso sistema nervoso autônomo, que é esse que regula a minha pressão sanguínea, o nível de açúcar no meu sangue, a temperatura, até para que eu possa aprender, né, ele tem 2 canais, que é o simpático e o parasimpático. O que seria o simpático? O simpático é quando eu estou numa situação onde a minha ansiedade sobe, onde existe algum perigo. Aí meu sistema nervoso simpático, que seria a minha mão esquerda, ela aciona. E aí meu coração bate mais alto, aumenta o meu nível de estresse, aumenta o meu cortisol, né? E se eu fico muito tempo num sistema simpático, eu preciso descansar. Aí entra em ação o sistema parasimpático, tá? Então a situação é mais ou menos assim. Eu estou em perigo, meu simpático vem e aumenta minha pressão cardíaca, aumenta o meu estresse, meu coração bate mais alto. E se eu preciso descansar, o que acontece? Quando passa o perigo, meu sistema parasimpático vem, aí eu fico com sono, eu paro, né? E o que seria esse estado de autorregulação? O que a meditação promove? Justamente a regulação desses 2 sistemas. É como se um, de alguma forma, controlasse o outro, provocando um estado de autorregulação corporal e emocional que a gente chama de bem-estar. E que não passa apenas por processos de pensamentos. A grande questão é que a gente descobriu que isso pode ser treinado, daí vem a meditação. Por isso funciona, tá? Então, isso é muito funcional. E tem um outro conceito que eu acho muito legal, que eu acho que é importante que a gente fale aqui, que eu acho que tem tudo a ver com meditação e tudo a ver com o que eu faço atualmente, que é o sistema de autocura corporal e emocional. Se eu cortar o meu dedo aqui, eu morro? Não vou morrer. O meu corpo ele tem um sistema de autocura. Ele vai vir aqui, ele vai trazer plaquetas, ele vai fechar esse machucadinho, né? A gente não é lagartixa que cresce rápido, mas a gente tem um processo de autocura corporal. Tá? A febre é um processo de autocura corporal. Né? A gente tem vários processos onde existe autocura corporal. Se eu tenho autocura corporal, eu também não teria uma autocura emocional? Óbvio que sim. Tá? E isso é muito interessante, porque isso tem uma relação íntima com aquilo que a gente chama de meditação e com aquilo que a gente chama de autorregulação. Tá? Nós temos vários processos de autocura emocional. Quando tem um susto, eu não fico tremendo. Se eu não tremo por fora, eu tremo por dentro. Isso seria um processo de autocura emocional. O chorar. Né? Não existe nada melhor do que chorar. O chorar é um grande processo de autocura emocional. Tá? A gente sabe que outras coisas, como bocejar, por incrível que pareça, né, também é um processo de autocura emocional. Então, o que eu estou falando para vocês? Que, na verdade, o que a gente tem buscado muito atualmente em psicoterapia é esse estado de autorregulação. Vocês vão talvez escutar falar muito disso cada vez mais, né? Que promove o estado de autocura emocional, que é o nosso corpo em funcionamento máximo. Né? O nosso processo de autocura emocional é quando conseguimos alcançar esse estado de autorregulação máximo. É quando o sistema simpático e parasimpático se controlam, deixando o meu corpo em bem-estar. E que pode ser treinado através de meditação, né? Que é o grande barato dessa história. Um corpo autorregulado faz o seu funcionamento máximo, produz hormônios corretos para o bem-estar e promove aquilo que a gente chama de autocura emocional, que é algo fundamental
da gente pensar. Tá? E que tem uma relação íntima com coerência cardíaca e com cardiomind. O que seria a coerência cardíaca? A coerência cardíaca, né, é um termo antigo, tá? Mas ela ganhou uma importância enorme, muito grande, com os trabalhos do Instituto da Califórnia, chamado Instituto HeartMath, que é a matemática do coração. Tá? Liderados por um cara chamado Doc Children, um cara muito bacana. Né? E esses caras estão na vanguarda daquilo que a gente chama de pesquisas neurocardiológicas. Né? Eles descobriram que existe uma conexão íntima entre o nosso coração e o nosso cérebro. Né? E essa conexão íntima entre cérebro e coração é o que chamamos de coerência cardíaca. Tá? E quando eu entro nessa conexão íntima entre coração e mente, o que isso acarreta? Mudanças fisiológicas muito interessantes no nosso corpo. Né? Acontece uma harmonia entre o nosso ritmo cardíaco, equilibrando o nosso sistema nervoso autônomo, provocando um estado de autorregulação e uma regulação da nossa pressão arterial. Existem vários trabalhos, eu estava até lendo outro dia, um trabalho muito interessante, que eu achei muito bacana que o cara me cita, foi meu aluno, né? De grupos de controle de pressão arterial com o cardiomind e com coerência cardíaca, que é muito bacana. Né? Então, o corpo entra em autorregulação, regula nossa pressão cardíaca, outras glândulas começam a funcionar, a nossa pressão arterial também se controla, né? E, de alguma forma, ocorre uma serenidade mental. Eu ainda vejo o que eu via, mas vejo de uma forma diferente. Eu vejo sem emoção. E, com isso, eu consigo, de alguma forma, potencializar mais rápido processos de melhoras emocionais. Então, o que seria essa conexão da coerência cardíaca? Seria uma conexão íntima entre cérebro e coração, né? Que acarreta essas mudanças fisiológicas que vão, de alguma forma, funcionar no nosso sistema nervoso autônomo, provocando aquilo que a gente chama de um equilíbrio rápido do nosso sistema nervoso autônomo, promovendo um estado de autorregulação e um estado de autocura emocional. É o meu corpo em performance máxima. Isso é o estado de coerência cardíaca. Né? E como é que eu alcanço esse estado de coerência cardíaca? Né? É necessário manter o corpo e a mente, o coração e a mente, em perfeito estado de harmonia. Em estado de harmonia de saúde físico-mental, promovida pela autorregulação. Né? O Children fala que o pensar é cerebral, mas o sentir é cardíaco. E essa conexão íntima entre o que a gente chama de corpo e coração é que faz com que a gente, de alguma forma, se sinta melhor. Uma outra coisa muito interessante, que talvez valha a pena a gente conversar um pouquinho, é que nós temos duas formas de pensar. Tá? Nosso cérebro é como se ele fosse uma mão. Aqui está todo o nosso lado pré-frontal, onde a gente, de alguma forma, avalia, pensa. E lá no miolinho do nosso cérebro, na pontinha da minha unha, existe o sistema límbico e uma amígdala hipocampada. Sempre que eu entro num estado de ansiedade, de estresse, né, tudo aquilo que eu não controlo com o meu pensar, por exemplo, se eu tenho muito medo, né, e eu viro para mim e falo assim, Gastão, não tem medo. Não adianta nada. Por quê? Porque isso não funciona a partir de uma decisão cortical. O que a gente descobriu? Né? Que se eu uso o corpo para parar essas emoções que não são controladas com pensar, é muito mais rápido do que eu pensar. Né? E nós temos que descobrir que nós não somos partes separadas. Eu não tenho um cérebro, eu não tenho um corpo, eu não tenho um cérebro emocional, eu não tenho um cérebro reptiliano. Nós somos um todo. Né? E o que o CardioMind busca, junto com a coerência cardíaca, é justamente
trabalhar nesse todo. Se eu quero parar uma emoção, especialmente ligada à ansiedade, a medo, eu tenho que usar o corpo. Ele é muito mais funcional do que a razão. Essas pesquisas do Doc Children, do pessoal do HeartMath, descobriu uma coisa muito interessante, que é como se existisse um pequeno cérebro dentro do coração. Existem 40 mil axônios, atenção, 40 mil axônios dentro do nosso coração, ligando no nosso cérebro, lá naquela amígdalazinha hipocampal. Olha que coisa interessante. Existem mais células cerebrais no coração que em algumas partes do nosso cérebro, como o cerebelo, por exemplo, me parece. É como se o coração tivesse uma lógica própria, que é capaz de influenciar aquilo que eu penso. E o reflexo direto desse vai e vem, dessa relação entre coração e mente, é o que nós chamamos de estado de coerência cardíaca. Eu posso parar as minhas emoções mais fortes apenas usando desse estado de coerência cardíaca, que é comandado pela respiração, que é muito interessante. Essas práticas de meditação têm uma relação íntima com a respiração. É como se a respiração realmente estivesse no comando. E o que seria o protocolo de CardioMind? Eu tenho um projeto social há mais de 25 anos, onde a gente trabalha com crianças que sofreram traumas. Tá? E esse projeto social, ele é um projeto humanitário, eu não recebo nada, aliás, eu dou para ter esse projeto. Eu tenho toda uma equipe que trabalha diretamente comigo. E ele também é um projeto de pesquisa, de formas mais rápidas de se trabalhar crianças traumatizadas. A minha ideia é que se eu tenho uma forma rápida de trabalhar uma criança traumatizada, mais crianças eu trabalho. Mais eu transformo esse mundo num mundo de melhor, num mundo de paz. Porque uma criança trabalhada, a gente está mudando toda uma geração para frente. Isso é uma coisa importante de se pensar. Nós temos um papel fundamental nesse mundo, embora poucas pessoas acreditem e façam isso. E nesse projeto social, a gente testou coerência cardíaca no modelo do HeartMath, que é um modelo muito simples, que é respirar com o coração, e que isso mudaria. Nós descobrimos uma coisa muito interessante, que aquilo ajudava muito as crianças. Quando a gente fazia esses processos de meditação com elas, no começo da aula, no final da aula, a gente treinava as professoras para fazer isso. Elas aprendiam a ler mais cedo, elas ficavam melhores, a gente evitava mais trauma. Mas quando eu ia avaliar qual era o reflexo disso numa desensibilização de trauma, a gente via que havia uma melhora muito da subcorticalidade, pouca melhora da corticalidade. E aquilo que eu falei para vocês é muito importante. Nós somos um todo. Não tem como separar aquilo que eu penso daquilo que eu sinto e daquilo que o meu corpo reflete. Tá? E se eu quero uma técnica que vá desensibilizar traumas, eu preciso trabalhar em todos os níveis. O que aconteceu? A gente começou a perceber que o processo de coerência cardíaca ele era muito bom, promovendo aquilo que a gente chamava de autorregulação, eliminava rapidamente os sintomas de ansiedade, mas ele não promovia uma ressignificação cognitiva do trauma. O que é uma ressignificação cognitiva? É quando eu transformo a dor do trauma em sabedoria para a minha vida. É onde eu transformo o meu sofrimento em uma gratidão para o mundo. E sem essa redefinição cognitiva, muitas vezes os sintomas traumáticos voltavam 5, 6 anos depois. O que nós fizemos? Nós criamos um protocolo muito interessante, que é um protocolo onde a gente vai usar muito dessa questão da coerência cardíaca, desse processo de autorregulação, dessa coisa muito parecida com a meditação. Eu acho, inclusive, que é um pouquinho mais potente que a meditação.
né? Mas que também privilegiasse aspectos cognitivos. E com isso eu consegui um trabalho terapêutico mais perfeito. E quanto mais a gente pesquisava esse protocolo de CardioMind, a gente foi percebendo como que ele era muito funcional para algumas situações, como processos depressivos, né? Hoje a gente sabe que o protocolo de CardioMind talvez seja uma das ferramentas, se não é a ferramenta mais eficiente no controle de depressão ou no tratamento de depressão. O resultado que a gente tem é rápido e maravilhoso. Muito importante em ansiedade e em outras patologias. A gente descobriu, por exemplo, que a gente consegue trabalhar uma ansiedade da bipolaridade que a medicação não pega com os protocolos de CardioMind. Então tem muita coisa diferente, muita coisa nova. Na verdade, o CardioMind é como se fosse um upgrade da coerência cardíaca, né? Ele se mostrava muito mais efetivo na desativação das emoções, como ansiedade, medo e tristeza, né? E com uma pegada cortical, né? A criança saía, de alguma forma, com aquele processo mais desensibilizado, né? E esse protocolo foi uma grande ajuda nesse processo terapêutico com crianças, né? Deixa ficar aqui horas falando para vocês, né, desse trabalho maravilhoso que a gente faz, né? O que muda quando a gente faz coerência cardíaca, quando a gente faz CardioMind? A gente continua enxergando as mesmas coisas. Nós continuamos com os mesmos problemas, mas sem dor, mas sem emoção. Nós vemos ainda as mesmas coisas, mas nós enxergamos melhor. Daí a importância do cognitivo, né? Sem ruminação, né? Sem a ressignificação. Eu costumo muito dizer para as pessoas que fazem aula comigo que os nossos grandes problemas não são os nossos problemas, são aquilo que nós pensamos a respeito dos nossos problemas, né? Os grandes problemas de nós, terapeutas, são as ruminações que as pessoas ficam em cima daquilo que talvez não tenha um sentido muito pequeno. Quando as pessoas olham para formigas e enxergam elefantes. E o que o CardioMind e a coerência cardíaca faz é colocar a formiga do tamanho de formiga. A gente enxerga as mesmas coisas, mas a gente enxerga melhor. A gente vê de forma diferente. Tá? E mais uma coisa muito interessante, muito legal, muito importante, né? Nós introduzimos, junto com esse estado de conexão do coração com a mente, algumas ferramentas do que a gente chama de neuroterapia. Existe um conceito novo em psicoterapia, tá? Que a gente tem chamado de neuroterapia. O que é a neuroterapia? São pequenas estimulações sensoriais, né? E nós vamos fazer 2 hoje, né? Durante a meditação do coração, durante esse código novo que vocês estão aprendendo. São pequenas estimulações sensoriais no corpo ou na forma de pensar que vão fazer com que a gente consiga trabalhar mais rapidamente os materiais disfuncionais. São estimulações que nos permitem, de alguma forma, trabalhar de forma diferente em processos normais de meditação, de terapia, de psicoterapia. No CardioMind, o que a gente tem? 2 ferramentas de neuroterapia. Eu tenho essa conexão com o coração, que a gente chama de coerência cardíaca, junto com aquilo que a gente chama de estimulação sensorial, né? Especialmente a estimulação desse pontinho do karatê, tá? Que depois eu vou explicar para vocês, se der tempo, como funciona. Então, nós temos pouco tempo e muita coisa para falar. E quais são os benefícios que a gente tem da meditação, de coerência cardíaca, da coerência cardíaca, nesses novos processos de terapia, né? Primeiro,
né, a gente faz aquilo que a gente chama de uma intervenção quimicamente inteligente. Tá? O Cardio Mind, ele gera aquilo que a gente chama da química do amor. Né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque se a gente pensar nas nossas memórias afetivas, que a gente guarda para sempre, nós guardamos por duas razões. Ou por amor, ou por medo. Ou por amor, ou por ansiedade. Tá? As nossas lembranças que ficam para sempre, elas sempre perpetuam pela presença do medo, pela presença da ansiedade, pela presença do hormôniozinho chamado noradrenalina, que é o grande potencializador de memórias desfavoráveis. Ou por amor. Né? Se eu te perguntar o que você almoçou há 30 dias atrás, você não se lembra. Mas talvez se eu te perguntar o que você almoçou no seu aniversário, você se lembra. Por quê? Porque ali tinha amor. E o CardioMind, ele gera essa química do amor, né? Que é a química da ocitocina. Você sabia que o nosso coração, ele secreta hormônios? E um dos hormônios que ele secreta é a ocitocina, que é justamente o hormônio do amor. E quando eu estou nesse estado de coerência cardíaca, mais ocitocina eu fabrico. Mais esse hormônio do amor eu fabrico. E o hormônio do amor é capaz de neutralizar as emoções negativas do medo, da ansiedade, dos traumas. Tá? Ele tem esse potencial de fabricar ocitocina. Com isso, ele elimina o hormônio negativo. Tá? Aumenta a minha capacidade de aprendizagem. Tá? Nós fizemos uma pesquisa lá no projeto uma vez. Nós pegamos 2 salas de terceiro período. Nós fizemos meditação de CardioMind em uma e na outra nós não fizemos. Depois, no final de um ano, todas as crianças que nós fizemos já sabiam ler. E da outra sala, 10% só sabia ler. É um resultado assim, impressionante. Mas tem sentido. Sempre que se fabrica amor, se fabrica aprendizagem. Tá? Ela gera bem-estar, muito bem-estar. Né? Ela diminui drasticamente os meus níveis de estresse. Né? Ela fixa a aprendizagem. Né? Se você quer que alguém fixe a aprendizagem, faça intervenções amorosas. Né? A gente tem trabalhado com uma intervenção nova, com um tipo de terapia nova, que a gente tem chamado de terapia do bem. Né? Que é, de alguma forma, de usar dessa química inteligente para favorecer os processos de terapia. Eu acho até que já é um upgrade da psicologia positiva nesse sentido. Tá? Se eu tenho a química do amor, eu tenho fixação de aprendizagem. Se eu tenho um terapeuta amoroso, ele é capaz de ressignificar muito mais rapidamente de um terapeuta mais crítico, né? Mais cognitivo. Tá? Ela gera amor. Tá? Isso é impressionante. E uma coisa muito interessante que a gente descobriu. Quando a gente usa essa química do bem, quando a gente usa o CardioMind, a coerência cardíaca, as terapias do bem, nós conseguimos processos terapêuticos e processos de mudança 30% mais rápidos. Tá? Esse meu projeto de trauma infantil também é um projeto de pesquisa muito legal. Tá? Então a gente tem essa capacidade de olhar as coisas de forma diferente, de ver o que funciona, o que não funciona, e investir muito no que funciona. É uma intervenção quimicamente inteligente. Por quê? Porque promove a química do amor, porque promove mudanças significativas. Tá? Ela faz com que você se conecte de forma inovadora com a vida, de uma forma totalmente diferente que você imaginava. Tá? E traz, de alguma forma, mudanças mais rápidas. Né? Você quer me perguntar alguma coisa? Quer alguma coisa? Gastão, claro. muito,
Muito bacana o que você está trazendo. Não precisei te perguntar nada, porque você trouxe esse overview, essa visão geral para a gente. Agora a gente quer experienciar isso. Você pode conduzir, você pode facilitar a meditação para nós? Deixa eu só te A perguntar gente uma fazer coisa. muito. Para sintomas físicos, por exemplo, dor de cabeça, essas dores comuns no cotidiano, também é bastante eficaz, né? A gente tira a dor com a mão, às vezes. Né? Eu costumo Uhum, falar isso, entendeu? uhum, Se a dor é emocional, se ela é tensional, ela é muito eficaz. Se é uma dor física, ela reduz. Tá? Se eu tenho uma dor uhum, que ela é de uma lesão, não tem jeito, não tem milagre. Né? uhum. O Mas máximo que a gente auxilia, pode né? fazer auxilia muito. Eu acho que a gente consegue tirar aí 40% da dor que é emocional. Né? Uhum, Mas a dor física fica. Né? Por quê? Porque você tem uma uhum. lesão de corpo. Mas se você tem uma dor que ela é emocional, né? Nossa, é Tira com a impressionante. mão. Tira com a mão. Tá? Uhum. A gente vai fazer hoje um pequeno exercício aqui de meditação de Cardio-Mind, tá? Mas eu queria falar Então, para bora lá. vocês, no meu canal de YouTube, você tem várias meditações lá, prontinhas para vocês fazerem, gratuitamente. No meu Instagram também tem várias meditações que vocês podem fazer. Gastão, passa para gente os contatos para que as pessoas possam visitar seu canal, seu Instagram, antes de começar Yes, a meditação. tá? O meu Instagram é Gasta Ribeiro, tá? E o meu YouTube, joga lá no Google, Gastão Ribeiro YouTube, você vai direto na minha página do YouTube. Tem várias coisas muito legais lá para vocês verem. Né? É um canal muito bacana, tá? Vamos lá. Podemos fazer? Bora meditar, então. Essa é a parte mais gostosa. Né? Quer que vocês façam uma pequena estimulação com a mão, assim, com 4 dedos do lado da mão, tá? Se vocês cansarem, tá? Vocês podem só parar a mão assim e ficar, ok? Comece uma estimulação aqui nessa região. Quem quiser pode fechar os olhos. Arrume uma posição bem confortável. Quem quiser pode ficar de olhos abertos. Apenas olhe fixamente para algum lugar. Respire suave, profundamente. Apenas faça uma respiração suave e profunda. Faça uma respiração um pouco mais lento do que vocês normalmente fariam. Ao redor do coração, na região do coração. O coração fica no meio do peito, mais para a esquerda. É como se você respirasse um pouco mais lento do que vocês normalmente o fazem na região do coração. Sintam uma sensação de calor ou de expansão nessa região do coração. Ou apenas coloque atenção nesse lugar. Se vocês não sentiram expansão nem calor, coloquem atenção nessa região do coração. E coloquem ali o sentimento de confiança e amor. E é como se o seu coração recebesse essa confiança e esse amor e fosse espalhando para todo o seu corpo. Sempre. Sempre que a gente respira com o coração, parece lembranças lindas.
lembranças engraçadas, gostosas. Sempre que a gente respira com o coração, estamos acionando uma energia de limpeza emocional. No coração tem 40.000 axônios ligando o nosso coração direto no nosso cérebro emocional. Sinta essa energia de cura, de bem-estar, de vida. A partir dessa energia, eu quero que vocês façam algo muito importante. Eu quero que vocês reconheçam todos os sentimentos atuais que estão tirando a sua sintonia com você mesmo. Cansaço, raiva. Se você está chateado com alguma situação, se você perdeu alguém importante, essas brigas políticas, perceba tudo que tem tirado a sua sintonia, saturação, cansaço. Observe tudo que tem tirado a sua sintonia, sua consigo mesmo. Agora desligue-se disso. Faça de novo a respiração centrada no coração. Um pouco mais lento do que você normalmente o faria. Imagine que você está respirando ao redor do coração, no centro do peito. Foi comprovado cientificamente que respirar pelo coração ajuda a criar padrões de ondas coerentes no nosso ritmo cardíaco, ajuda a restaurar o nosso equilíbrio, nossa calma e nossa natureza mental e emocional, e ainda ativa o poder afirmativo do nosso coração. Portanto, respirem pelo coração. O nosso coração é uma espécie de bomba elétrica, a mais potente que existe no corpo. Ela bate e leva sangue para todo o corpo. Mas a cada batida do nosso coração, existe um campo elétrico que se forma, que quando estamos relaxados, nesse estado gostoso de relaxamento, esse campo elétrico vai até 5 metros além de nós. 5 metros além de nós. Eu quero que você imagine esse campo elétrico como se fosse um campo de luz, um campo de força ao redor de você. E durante essa respiração centrada do coração, imagine que a cada inspiração você vai atraindo para o seu coração o sentimento de amor, de calma interior, de paz, de compaixão. E o seu coração vai recebendo esses sentimentos e vai levando paz, amor, compaixão, calma interior para esse campo de força do coração, criando um campo de amor e de paz em torno de você. Você respira paz, amor, compaixão, tranquilidade, calma interior. E o seu coração vai criando esse campo de amor em torno de você. Agora sinta-se lá. E perceba que esse lugar vai, com isso, te permitindo atingir o seu equilíbrio, o seu autocuidado, os processos de autocura emocionais, corporais. O segredo da vida é manter uma mente quieta e um coração tranquilo. Uma mente quieta e um coração tranquilo
superam qualquer coisa na vida. Sinta-se nesse grande campo de amor e compaixão, com a mente quieta e com o coração tranquilo. Um coração tranquilo supera qualquer coisa na vida. Perceba que os sentimentos estressantes se acalmam. Perceba que nesse lugar tudo fica bem. Eu quero agora que você faça algo muito especial, que você afirme um compromisso sincero com você no fundo do seu coração. Que você deseja se ancorar e manter esse estado de calma interior, de mente quieta, de coração tranquilo, de coração amoroso. Quando você retomar para os seus projetos, desafios e atividades diárias. E sempre que você estiver num momento difícil, respira com o coração, acione o seu campo de amor e sinta-se bem. E não se esqueça, uma mente quieta, um coração tranquilo, superam qualquer coisa na vida. Podem fazer uma respiração profunda e voltarem para cá, acordando o corpo e a mente, tranquilos, em paz, como há muito tempo vocês não sentem. Tudo bem? Você está sem som aí, Kelly. Estou sem microfone. Que alegria poder contar com esse presente da sua presença. Que delícia de meditação. Eu vou sugerir para todo mundo que compartilhe esse vídeo, que vai ficar disponível tanto no YouTube da Unipar São Paulo, quanto aqui no Facebook, que compartilhe com as pessoas para beneficiar mais e mais pessoas. Procurem o canal do Gastão, o Instagram do Gastão, para aprender mais com ele. Gastão, gratidão e amor por compartilhar esse conjunto de conhecimentos. A gente chama de holoprax, quando a gente faz uma meditação, quando a gente faz uma vivência. Gratidão por essa meditação. Particularmente hoje me ajuda bastante. Eu estou saindo de um pós-Covid bastante difícil e realmente foi muito benéfico para mim. Gratidão e amor, viu? Você pode se despedir e a gente vai encerrar o nosso encontro de hoje com essa gratidão e com esse amor. Eu só tenho a agradecer, né? Estou vendo os comentários aqui, bocejando com calma. Quando eu vejo um bocejo, eu fico extremamente grato, porque é sinal que as pessoas realmente aproveitaram aquilo que eu fiz, né? O bocejo é um das formas que a gente tem de autocura emocional. Mas o recado que eu tenho para vocês, de gratidão, muito obrigado pela oportunidade de estar falando para vocês de algo que é muito especial para mim, né? Que é esse processo que eu venho estudando há vários anos, que é a coerência cardíaca, o cardio-mind, né? E o que eu quero falar para vocês é algo muito simples, muito amoroso. Um beijo no coração de todo mundo, né? E fiquem em paz, né? Beijo, Gastão. Abraço terno e sorriso largo. Abraço para todos. Segunda-feira, estou aqui de novo, gente, facilitando uma meditação para vocês. Tchau, tchau. Gratidão e amor. Tchau, Gastão. Tchau, amigos. Prazer. Prazer foi